A zoonose que iremos falar é a raiva. Conhecem? Se sim ou se não, nosso objetivo com esse vídeo é relembrar e abordar assuntos que talvez vocês ainda não conheçam. E para os que ainda não ouviram falar sobre a raiva, não tem problema. É só continuar ligado no vídeo que ao final todos compreenderão sobre essa zoonose. Podemos começar? A raiva é uma zoonose, antropozoonose, infecto-contagiosa viral. Os mamíferos, incluindo o homem, podem ser infectados. Além disso, a raiva apresenta um número alto de mortes das pessoas que foram infectadas. É causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae. Palavras complicadas, não é mesmo? Mas não se preocupem, estamos aqui para descomplicar essa doença. A raiva é uma infecção na qual acomete o cérebro e, em quase todos os casos, leva à morte, pois a infecção causa a destruição das células nervosas. Como ocorre a contaminação? A contaminação ocorre por meio do contato com a saliva e outras secreções que contenham o vírus da raiva. Este contato pode ser através de mordidas, que é o mais comum, ou pela arranhadura e lambedura, em mucosas e ou pele lesionada. É interessante destacar que os cães podem transmitir pela mordida e os gatos por meio de arranhaduras, pois eles apresentam o costume de lamber as patas. Desta forma, a arranhadura torna-se uma forma de contaminar humanos com o vírus da raiva. Os bois, as vacas, cabras, ovelhas e cavalos podem ter raiva, além dos animais silvestres como morcego e sagui, também conhecido como suim. Esse é o motivo no qual o sagui não deve ser adotado. Após penetrar nos tecidos, o vírus se multiplica e chega ao sistema nervoso. Dessa maneira, se espalha para muitos órgãos do corpo e glândulas salivares. E nesse processo, o vírus continua se multiplicando e é eliminado na saliva de pessoas e animais infectados. Na imagem, podemos observar um cão mordendo um ser humano. As setas vermelhas representam um vírus espalhando pelo corpo. É importante ressaltar quanto mais próxima a mordida for do sistema nervoso, maior o risco de desenvolvimento da doença. Mas e agora, vamos resumir? Por meio desta breve explicação, podemos dizer que a contaminação para o homem ocorre por meio da saliva de animais infectados com o vírus, de forma mais comum através da mordida, mas também podendo ser por meio de arranhadura e ou lambedura. Mas afinal, quais são esses mamíferos que podem adoecer e transmitir a raiva para os humanos? É o morcego, cão, gato, macaco, raposa, cachorro do mato, gato do mato, bovinos, equinos, entre outros. Explicação sobre o ciclo epidemiológico de transmissão de raiva no Brasil. Observem o esquema que é mostrado na imagem, para vocês compreenderem melhor sobre a contaminação aérea, rural, silvestre e urbana. Segundo dados do Ministério da Saúde, no período de 2010 a 2020, foram registrados 38 casos de raiva humana. Desses casos, em 9 o cão foi o agressor, em 20 o morcego, em 4 o macaco, em outros 4 o gato, e em 1 não foi possível identificar o agressor. Quais os sinais e sintomas que os pacientes podem apresentar? Os primeiros sintomas são mal-estar em geral, aumento da temperatura, dor de cabeça, perda de peso, dor de garganta, redução de movimentos corporais e irritabilidade. As manifestações graves e complicações da raiva são ansiedade, febre, delírios, espasmos musculares involuntários, generalizados e convulsões. É importante diferenciar a raiva paralítica da raiva raivosa. A raiva paralítica, os músculos vão se paralisando de forma gradual, com o início próximo ao local onde ocorreu a mordida, lambedura ou arranhão.
Alguns dos sintomas são perda de apetite, fraqueza, salivação, andar cambaleante, engasgo, dentre outros. Já na raiva raivosa, leva o animal a atacar outros animais aos seres humanos e se caracteriza por hiperatividade, excitação, hidrofobia, ou seja, medo de líquidos, e aerofobia, medo de estar ao ar livre. Na questão de tratamento, infelizmente, a maioria dos indivíduos acometidos pela raiva acabam morrendo devido à gravidade da doença. A melhor medida de prevenção é a vacinação, pré ou pós-exposição. Em casos em que a doença se instala, pode-se utilizar um protocolo de tratamento da raiva humana, na qual são utilizados antivirais ou outros medicamentos específicos e indução do coma induzido. Falando da profilaxia pré-exposição, vamos explicar agora o que ela seria. Então, a profilaxia pré-exposição deve ser indicada para pessoas que apresentam risco de exposição permanente ao vírus da raiva, como por exemplo para profissionais durante o exercício de suas atividades ocupacionais, devendo para essas pessoas ser realizado esquema vacinal, além de controle sorológico para acompanhantes da produção de anticorpos pelo organismo. Profilaxia pós-exposição, que os cuidados básicos com a ferida estão incluídos, como a lavagem com bastante água corrente e sabão neutro, pois dessa maneira diminui o risco de infecção. Essa limpeza deve ser cuidadosa para evitar o agravamento da ferida e deverá ser repetida na unidade de saúde. As medidas de cuidados após exposição ao vírus, recomendada pela equipe que está prestando os cuidados ao paciente, vai depender da espécie animal, da possibilidade de acompanhamento do animal agressor e da gravidade da lesão, podendo envolver então esquema vacinal ou utilização do soro antirrábico. Hoje é indicado, mesmo que o animal seja vacinado e conhecido, realizar a administração do soro/vacina. Em caso de agressões de cães e gatos, observar o animal por dias e comunicar o serviço de saúde se o animal adoecer, desaparecer ou morrer. Vocês sabem quais são os cuidados que devemos ter para evitar raiva? Se liga nos cuidados a seguir. Vacinar cães e gatos anualmente com a vacina antirrábica, que pode ser administrada a partir de semanas de vida. Sempre evitar se aproximar de cães e gatos sem donos, principalmente se estiverem alimentando com filhotes ou dormindo. Jamais tocar em morcegos e outros animais silvestres, mesmo que estiverem caídos no chão ou em lugares não habituais, além de não criar e alimentar sagui, pois como citado no início do vídeo, ele também se contamina com o vírus da raiva. Oi, meu nome é Larissa e eu falei sobre o texto introdutório. Oi, meu nome é Maeli, eu expliquei o que é a doença da raiva e como ocorre a contaminação. Oi, meu nome é Laura Lessa, eu falei sobre a imagem da mordida do cachorro, o resumo e os animais são transmissores da raiva. Bom dia, eu sou o Bruno e eu apresentei a imagem do ciclo, os dados do Ministério da Saúde e os sinais e manifestações que os pacientes podem apresentar. Meu nome é Daniela, eu falei sobre a raiva paralítica e os seus sintomas, sobre a raiva raivosa, as formas de tratamento da raiva e a profilaxia pré-exposição. Oi, meu nome é Bárbara e eu apresentei a parte de profilaxia pós-exposição e controle da raiva. A nossa equipe é estudante de medicina veterinária no 3º período na Unibrasil e esse foi o nosso vídeo.